Hoje eu quero falar com você nesse vídeo sobre os Anunnakis. Você já ouviu falar sobre os Anunnakis? Será que eles têm alguma influência no despertar da consciência humana? Como que isso afeta esse despertar de consciência que está acontecendo nesse exato momento? E eu já quero deixar bem claro aqui para você que o que eu trago aqui nesse vídeo são informações baseadas naquilo que eu aprendi, naquilo que eu pesquisei, em experiências e percepções sobre os Anunnakis. Isso significa que não é uma verdade absoluta, mas que pode conter partes da verdade. Então vale a pena ouvir esse vídeo, assistir, captar as informações. E talvez você, assim como eu, também tenha uma base religiosa. Eu fui criada na Igreja Católica, também fiz parte de algumas religiões evangélicas. Então, o que eu vou trazer aqui, em primeiro lugar, são algumas informações que estão no Antigo Testamento da Bíblia e que parece ser informações sobre os Anunnakis. Então a ideia aqui é que a gente possa olhar para essas informações, refletir e cada um tirar a sua própria conclusão. Mas primeiro eu quero trazer aqui algumas informações sobre quem são os Anunnakis, porque pode ser que você não saiba. Então, como sempre, eu gosto de colocar alguns slides com informações, porque aí o vídeo fica muito mais didático e você consegue captar essa informação de uma forma mais concreta. Então vamos lá, estou aqui com o meu computador aqui na frente. O que são os Anunnakis e, claro, como que eles influenciam a humanidade. Então vamos lá. De acordo com as antigas tabuletas suméricas, os Anunnakis eram deuses que vieram de um outro planeta. Planeta esse chamado Nibiru. Esse Nibiru, gente, só a título de informação, tudo que eu pesquisei é que ele aparece a cada 3.600 anos. Então ele fica dando uma volta na órbita da galáxia e aí a cada 3.600 anos ele se torna visível. O que eu encontrei de informação é que Nibiru agora está próximo de Plutão, do planeta Plutão. Então vamos lá. E esse povo, esses Anunnakis, tiveram um papel fundamental na criação da evolução da humanidade. Algumas teorias sugerem que eles teriam manipulado geneticamente os primeiros humanos, criando uma raça submissa para trabalhar para eles. E aí vem uma pergunta aqui para a gente refletir, que é, será que isso foi apenas uma interferência biológica? Ou também programaram nossa mente e nossa consciência? A gente sabe que existem muitos segredos não revelados ou segredos escondidos. Por isso que eu fui lá na Bíblia buscar algumas informações e assim, gente, tem muitas informações. O que eu trouxe aqui, eu acredito que é suficiente para a gente começar a essa reflexão sobre o fato de que a gente precisa quebrar alguns paradigmas de que só existe o humano aqui na Terra e de que foi Deus, a fonte criadora, que criou o ser humano, porque esse entendimento também é parte da nossa expansão de consciência. Então, por isso que eu trouxe essa informação da Bíblia. Então vamos lá, o que eu peguei de informação na Bíblia que dá a entender que estavam falando de uma raça que não era uma raça humana. Vamos lá. Em Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 a 4, diz o seguinte, vou ler. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem,
porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A Bíblia, ela é escrita de uma forma muito peculiar em termos de linguagem. A gente vê que tem um pouco de metáfora. A linguagem, se você não presta atenção, talvez você leia e você não consiga compreender. O que dá a entender? Os filhos de Deus são muitas vezes interpretados como anjos caídos, mas em algumas teorias eles seriam seres extraterrestres ou interdimensionais, possivelmente os Anunnakis, que se misturaram com os humanos. Os Nefelins, que também são mencionados na Bíblia em vários trechos de Gênesis, principalmente, são gigantes, também eram gigantes e poderiam ser uma raça híbrida resultante desse cruzamento. Então, esses seres que vieram de algum lugar, eles fizeram filhos com as mulheres humanas, as mulheres da terra, e tiveram esses filhos também gigantes. Então, aparentemente, houve um cruzamento de raças neste tempo em que é aqui mencionado em Gênesis. E aí uma coisa que eu quero que vocês reflitam e prestem atenção é que aqui está dizendo, esse Deus que está sendo referido aqui, será que é o Criador, a fonte criadora que a gente entende por Deus? Porque os filhos dos homens e as mulheres também não eram filhos de Deus? Então aqui dá a entender que este Deus a que se refere o livro não é o Deus da fonte criadora, não é o Deus a fonte criadora, o cosmos, o universo, essa força criadora, mas que esse Deus poderia ser uma entidade, um ser que era responsável por esse planeta e que era chamado de Deus. Então, a gente começa a fazer alguns questionamentos aqui que traz para a gente um pouco de consciência para o entendimento de que talvez a ideia desse Deus que está muito falado no Antigo Testamento não seja o mesmo Deus que existe e que Jesus, o Cristo, se refere no Novo Testamento. Para mim, este Deus aqui, ele não é esse Deus criador, esse Deus cosmo, essa força universal. Esse Deus aqui, para mim, é uma entidade que naquela época tinha um controle sobre o humano, porque o humano aqui, aparentemente, era um projeto deste Deus, que trouxe esses filhos, que eram gigantes de algum lugar, para se misturar com esses humanos. Então, isso para mim ficou muito claro, ok? De novo, estou trazendo aqui a minha percepção sobre o que eu aprendi, o que eu pesquisei, o que eu li. Então, tire também as suas conclusões. Aqui não tem certo e errado, tudo vale. A gente expande a nossa consciência, a gente se desperta quando a gente começa a questionar, quando a gente começa a olhar para a possibilidade de que existe algo, aqui no caso, secreto, né? Porque está escrito de uma forma que você tem que estudar, que você tem que ler mais de uma vez e fazer perguntas. Aqui no versículo 4, quando ele diz, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. De novo, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, mas essas filhas dos homens não eram filhas de Deus? Percebe? Então vamos lá, continuando. Em Gênesis 11, de 1 a 9, diz o seguinte: e era toda a terra uma mesma língua de uma mesma fala, ou seja, todo mundo falava uma única língua na terra até aquele presente momento. E aconteceu que, partindo eles do Oriente,
acharam um vale na terra de Sinar. Sinar é o atual Iraque. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Então aqui novamente esse Senhor que desce não deve ser a fonte criadora, aquilo que a gente chama de Deus. Ele desceu para ver a cidade que os filhos dos homens edificaram. Os humanos edificaram uma cidade que esse tal Senhor desceu. Continuando. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então, aparentemente, esse Senhor que desceu, ele de alguma forma fez alguma coisa aonde surgiu diversas línguas aonde um não entendia o outro. Se um não entendia o outro, eles não conseguiriam se comunicar entre si. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, essa história, ela lembra os relatos sumérios sobre os humanos tentando alcançar esses deuses ou extraterrestres que eram seres avançados. E o que aconteceu? Quando esse Senhor desceu e esse Senhor criou ali várias línguas e esse Senhor espalhou todos esses humanos por toda a terra, foi uma tentativa desse Senhor impedir que esses humanos pudessem alcançar essa sabedoria desses que tinham vindo de algum lugar. Então, há teorias de que a Torre de Babel poderia ser uma tentativa da humanidade de recuperar a sua tecnologia avançada, que um dia já teve, ou até mesmo de estabelecer contato direto com seres superiores. Então, nessa narrativa, parece que os humanos daquela época, eles compreenderam que eles podiam recuperar o que foi perdido, ou o que talvez foi tirado deles. E por isso eles começaram a fazer alguma coisa para alcançar de novo o conhecimento da tecnologia e para talvez fazer contato ali com aquele povo, com aqueles seres que não eram humanos. Bem interessante, né? E olha, no Antigo Testamento tem muita narrativa que se você for lá e ler, você vai ver que ali está sendo falado, claramente está sendo falado sobre seres que não eram seres humanos. E uma outra narrativa que eu trago também aqui para esse nosso estudo é o livro de Enoque. O livro de Enoque, ele não aparece na Bíblia, porém existem algumas informações que mencionam Enoque. Então eu trouxe aqui Gênesis capítulo 5, versículo 24, aonde diz: E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então parece que esse Deus
ele veio e ele buscou Enoque, ele levou Enoque e Enoque não apareceu mais. O que o livro de Enoque fala? O livro relata que Enoque foi levado aos céus por seres chamados de vigilantes, que muitos associam esses seres aos Anunnakis ou a seres interdimensionais. No livro, ele descreve que esses seres ensinavam astronomia, ciência e até mesmo a escrita para os humanos. Então, o livro de Enoque, ele fala muito dessa convivência entre humanos e seres de outras raças, e possivelmente entre essas raças haviam os Anunnakis. E o último relato que eu trago aqui, que apesar de não estar na Bíblia, é um relato muito importante e que também tem um papel muito importante na consciência humana desde o início, desde o princípio da humanidade, que é o papel de Thoth na evolução da humanidade. Algumas teorias sugerem que Thoth poderia ter origem Anunnaki, especialmente se considerarmos que os Anunnakis são frequentemente associados aos deuses sumérios e egípcios. O que mais diz aqui? Os Anunnakis não eram todos iguais. Algumas linhagens parecem ter sido dominadoras e manipuladoras, enquanto outras possuíam um papel mais elevado de mestres ou guias. Então, neste caso, Thoth não se encaixa na ideia de um deus controlador, mas sim de um mestre na sabedoria que ajudou a humanidade a acessar o conhecimento divino. Para quem não sabe, Thoth, ele deixou as tábuas de esmeraldas escritas, que até hoje a tábua ela é um código, ela traz ali informações que você precisa decodificar aquela informação. E eu digo isso porque eu tenho um audiobook das tábuas de esmeraldas que cada vez que eu leio, que eu ouço, aliás, parece que eu me conecto com uma informação ali que se abre para mim. Então, se você nunca ouviu falar sobre as tábuas de esmeraldas, eu indico que você procure. Aqui no YouTube tem alguns áudios sobre as tábuas de esmeraldas. Ouça, porque com certeza também vai começar a abrir uns portaizinhos aí de despertar da tua consciência. Continuando falando sobre o papel de Thoth na evolução da humanidade, Thoth ensinou os princípios da criação da consciência. Ele sabia que o universo é mental e que podemos moldar a realidade. Então, Thoth, ele trouxe o conhecimento das 7 leis do universo, aonde a primeira lei é a lei do mentalismo, aonde diz que o universo é mental, ou seja, toda a realidade é criada através do processo mental. As 7 leis universais, elas estão no livro que chama O Kaibalho. Então, O Kaibalho, o conhecimento que está ali, veio através desse ser chamado Thoth, que possivelmente é um Anunnaki também. Foi o guardião, então Thoth foi o guardião da sabedoria oculta. Muitas tradições diziam que ele registrou os segredos da criação nas tábuas de esmeraldas. Gente, vale a pena ouvir o audiobook das tábuas de esmeralda, ou para quem quer comprar o livro também. O livro original das tábuas de esmeraldas, ele não tem em português. Ele só tem em inglês, mas existe uma versão do audiobook traduzida para o português que está disponível no YouTube. Thoth também trouxe o conhecimento da geometria sagrada e das leis cósmicas fundamentais para o despertar da consciência. E Thoth tem um papel muito importante no processo da transição planetária. Lembrando aqui, Thoth é, ao que tudo indica, um Anunnaki. Então vamos lá. Muitos acreditam que os ensinamentos de Thoth estão voltando a ser compreendidos nesta era de Aquário. E o que isso significa? Isso significa que nós estamos resgatando a sabedoria antiga para sair da matrix do controle. O despertar da consciência é justamente a
aplicação do conhecimento que ele trouxe. A transição planetária pode ser uma confirmação de que a humanidade está pronta para dar o próximo passo na evolução espiritual. Então, sim, de uns tempos para cá, muitos conhecimentos ocultos, eles começaram a vir à tona. Muita gente começou a falar sobre os conhecimentos ocultos, muita gente começou a trazer essa informação que antigamente não se podia nem sequer ler esses livros. Então, agora, isso tudo está vindo à tona. E deixa eu fazer aqui um adendo com relação a isso. Na época da Inquisição, onde a Igreja Católica ela implantou aquela Inquisição, onde mulheres foram mortas, foram queimadas na fogueira porque eram consideradas bruxas, muitos livros foram queimados, muitas bibliotecas foram destruídas, muita gente foi perseguida. Durante esta Inquisição, o objetivo da Inquisição era proibir que certos conhecimentos fossem utilizados pelos humanos daquela época. A maioria dos conhecimentos eram conhecimentos sobre informações, sobre ensinamentos que Tote trazia. Conhecimentos das leis, conhecimentos da astronomia, conhecimento da magia, tudo isso eram informações que, segundo relatos, eram informações que chegaram aqui no planeta Terra através dessa figura de Tote, que possivelmente seria um Anunnaki bonzinho. Então, tinha os Anunnakis ruins, controladores, e tinha os Anunnakis que eram bons. Assim como o ser humano também, porque tem o ser humano que é bom e tem o ser humano que é ruim. Então, Tote fazia parte do time dos seres de luz, dos seres que queriam ajudar a humanidade, inclusive para libertar o ser humano do controle da escravidão daqueles do time que não eram seres do bem, que eram seres das sombras, ou seres que estavam ali para usar o humano e para obter vantagem do humano. A reflexão aqui é se Tote era ou não um Anunnaki. O mais importante é o seu legado. Então, ele trouxe ferramentas para que a humanidade se libertasse da ignorância e que assumisse o seu verdadeiro poder de criar a realidade, de cocriar a realidade. Aqui no Egito, onde eu moro, Tote, ele é uma figura bem importante. Ele aparece em todos os templos, nos hieroglifos, nas informações que ficaram nas paredes dos templos. Ele é associado à escrita, à matemática, à magia, ao tempo, e a sua influência vai até o hermetismo e também ao despertar espiritual moderno. Existem muitos estudos que relatam que Tote, que também era conhecido como Hermes, ele viveu eras. A própria Tábuas de Esmeraldas fala sobre isso, que esse ser, Tote, ele tinha milhares de anos aqui convivendo com os humanos. Então, muito possivelmente, sim, ele era um ser extraterrestre e talvez um Anunnaki. Então, é muito claro que as coisas que estão relatadas na Bíblia, de alguma forma, está falando de uma mistura genética que aconteceu, aonde esses gigantes ou esses anjos do céu desceram na terra, fizeram filhos com as mulheres da terra e desse cruzamento nasceu uma outra raça. Então, aparentemente, a gente compreende que houve uma mistura genética e isso pode ter influenciado no nosso DNA. Então, o que acontece? A ciência hoje, ela reconhece que o nosso DNA, 97% dele é considerado não codificado. Eles chamam isso de DNA lixo. Ou seja, eles ainda não entendem a sua função. Então, a verdade é, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que o nosso DNA, ele tem 12 fitas, mas somente 2 fitas é que estão ativas e o restante das fitas não estão ativas e a ciência atual, elas não sabem
o que existe nessas fitas de informação. Então, esses 10 DNAs, 10 fitas de DNAs que estão desativados, eles não conseguem compreender o que de fato existe ali, qual é a informação que está nesse DNA. Então, como eles não compreendem, eles chamam isso de DNA lixo. Mas o DNA está lá, a informação está lá. O que a gente pode analisar aqui? Será que nesse DNA, que é considerado lixo, porque a ciência hoje não consegue decodificar a informação que está lá, será que não é o nosso potencial que foi bloqueado? Será que esses seres que tinham uma alta tecnologia genética, que faziam manipulações genéticas, será que eles, de alguma forma, não congelaram a informação desse DNA e colocaram no nosso DNA ativo uma informação, uma programação que tornou a gente seres limitados em termos de consciência? Isso realmente pode ter acontecido. Então, muitos pesquisadores atualmente espirituais acreditam que esse DNA, que é o DNA considerado lixo, ele contém as chaves para a nossa evolução, que foram desativadas no passado. Então, é claro, se a gente continuar fazendo as pesquisas e lendo todo o Antigo Testamento, a gente vê que no Antigo Testamento havia muita manipulação. Haviam muitos seres que usavam os humanos ali como escravos e havia muita manipulação. Então, muito provavelmente, essa queda de consciência que a gente está vivendo, ela começou nesse processo de manipulação. Se os Anunnakis realmente interferiram no desenvolvimento humano, eles poderiam ter implantado um sistema de controle mental e social que ainda opera até hoje. Então, a gente percebe que nesse planeta existe um sistema de controle muito profundo. Esse controle pode ter sido iniciado lá naquela época onde esses seres eles estavam sobre o controle da humanidade. E por que a humanidade sempre viveu sobre estruturas de dominação, medo e escassez? Então, muito possivelmente, desde aquela época, já se iniciou esse processo de manipulação e de controle da mente humana. E esse controle, ele continua até hoje. É a sociedade, é os governos que manipulam, é os governos que controlam, é também a religião. Quando a religião, ela não abre, ela não fala a verdade, ela não ensina, ela também está controlando. Então, o medo ele foi implantado. É muito claro que o medo ele foi implantado não na humanidade de uma forma geral. É o medo que controla a maior parte da humanidade hoje. Então, tudo isso pode ter sido implantado, pode ter sido um programa que foi implantado na nossa mente. Assim também como a escassez. Gente, nesse planeta, a maioria das pessoas são pobres. A maioria das pessoas sofrem algum tipo de escassez todos os dias. Ou seja, esse potencial de criar, porque nós somos criadores, esse potencial de criar nos foi tirado de alguma forma. Então, pode ter sido tirado, sim, através de um programa de controle mental. Então, será que essa programação ainda nos mantém presos na ilusão da separação e da limitação? É aqui que entra o processo de despertar da consciência. Porque a verdade é que a gente não sabe o que aconteceu. A gente tem muitos relatos, a própria Bíblia, ela tem vários relatos de controle, inclusive da mente, no Antigo Testamento. Existem muitos livros ocultos, que falam também desses controles, dessa manipulação, desde muito tempo, de milhares de anos. Então, o despertar da consciência é o que vai desbloquear ou que vai eliminar esses controles. Por isso que não é fácil despertar a consciência. Por isso que não é fácil essa jornada de expansão de consciência.
essa jornada de conexão espiritual. Porque a gente está lutando com um programa que já vem rodando e passando de geração em geração há muitos milhares de anos. Nós estamos carregando essa informação de controle há muitos milhares de anos. Por isso que é um trabalho tão árduo, porque sim, não é fácil passar por esse processo de despertar da consciência, limpar todo esse lixo mental que a gente vem trazendo de tantas gerações, de escassez, de medo, de limitação. Não é fácil. Por quê? Porque é um programa que já está enraizado no nosso subconsciente, nas nossas células, e essas células, elas vão passando, sim, de geração em geração, e nessas células é que está essa informação. Então a gente vem recebendo essa informação de muitos anos. Então eu entendo que a gente está agora num momento de despertar da consciência, onde a gente vai quebrar esse ciclo de repetição. Quem está despertando a consciência agora, quem está fazendo essa jornada, está quebrando esse ciclo de programação limitada, de escassez, de medo, que foi implantada muitos anos atrás. E como que a gente quebra esse sistema de manipulação da consciência, esse sistema de controle? Então, como despertar para essa verdade? Questionando as nossas crenças e os nossos padrões limitantes, elevando a nossa vibração e saindo da energia do medo, nos reconectando com o nosso verdadeiro poder interior. E agora nós temos também a ressonância Schumann. Eu já gravei alguns vídeos aqui falando sobre a ressonância Schumann, que desde 2020 ela começou a fazer um processo de alteração da sua frequência. Então, o aumento dessa frequência vibracional da Terra e a ressonância Schumann, que é o que faz a vibração da Terra se elevar, podem estar reativando essa capacidade registrada do nosso DNA, nos ajudando a recuperar as habilidades. Então, quais habilidades? Maior percepção da realidade, clareza espiritual, intuição aguçada e maior conexão com o nosso eu superior, expansão de consciência e a libertação da programação antiga. Então, a gente percebe que está existindo um movimento que está envolvido a Terra através da sua frequência que está alterando, e o que tudo indica também o cinturão de fótons. Existem vários processos energéticos que estão acontecendo no planeta Terra agora para ajudar a humanidade. Então a gente percebe que seres de fora, de novo, estão aqui atuando na Terra agora para ajudar a consciência se despertar, para ajudar a humanidade a recuperar as informações que estão adormecidas no seu DNA. E por que é através desse despertar dessas informações? Porque nós, enquanto humanos, nós somos um programa. A gente é um pacote de informações. Nós fomos criados com determinados pacotes de potencialidades. Só que nós perdemos essa potencialidade. E essa potencialidade, essas informações, elas estão registradas nessas fitas de DNA. Então, despertar a consciência, tudo que a gente faz para trabalhar o despertar da consciência, esse despertar está acontecendo também através da mudança do nosso DNA. Então, nós estamos ativando informações que estão registradas, porém adormecidas no nosso DNA. O que verdadeiramente importa quando a gente fala desse despertar da humanidade? Eu coloquei aqui alguns pontos. A verdadeira questão não é quem são os Anunnakis, mas quem somos nós. Porque os Anunnakis vieram aqui, fizeram uma manipulação, os Pleiadianos também vieram, tiveram sua participação, os Sirianos, os Arcturianos e talvez muitas outras raças,
mas o que de fato importa quando a gente vai para esse processo de despertar da consciência é se perguntar quem somos. Não somos apenas seres limitados e não precisamos mais viver sob controle. O momento de despertar, ele nunca foi tão forte e tão necessário como agora. Então, cada um de nós tem um papel fundamental nesse processo de despertar. Então, aqui, esse despertar, ele vai levar a gente para essa verdade. E qual é essa verdade? A gente sabe que, no princípio de tudo, nós somos filhos da fonte criadora. Assim como os Anunnakis, assim como os Pleiadianos, como os Arcturianos, todos de alguma forma são filhos da fonte, nasceu da fonte, são experiências da fonte. Porém, todos aqui estão no livre-arbítrio de fazer escolhas. Então, os Anunnakis, parte deles escolheram manipular outras raças, no caso nós, seres humanos e talvez outras raças. Uma parte dos Anunnakis era uma parte boazinha que queria ajudar, como no caso aqui do exemplo do Thoth. Mas, de fato, aonde a gente precisa chegar é: viemos aqui como humanos, porque não somos humanos, certo? Nós somos seres que não têm forma. No final de tudo, nós somos divinos. Somos fractais da fonte criadora, assim como os Anunnakis são. Eles, os Anunnakis, têm seu processo de evolução, têm sua missão de evolução, e assim como nós também temos. Então, se nós estamos aqui como humanos agora, nós temos como humanos uma missão, um propósito. E a gente vai se despertar para isso, para esse entendimento, quando a gente fizer o processo de despertar da consciência. Quando a gente fazer esse processo de fato profundo, quando a gente ativar essas fitas lixo, que são consideradas como lixo do nosso DNA, as informações que estão registradas lá, elas virão à tona, elas se revelarão. E nessa revelação, a gente vai entender de fato de onde a gente veio, de fato se fomos ou não manipulados, a gente vai entender todo o nosso caminho até chegar até aqui. E a gente vai entender também o nosso caminho para sair daqui. Então, a gente vai entender de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui de fato, fazer o que tem que ser feito de fato e seguir a jornada, porque é uma jornada. Então, a existência é uma jornada, a vida é uma jornada. Então, o mais importante aqui para o nosso despertar é a gente entender quem de fato nós somos. Então, agora eu faço essa pergunta para você: como essa história ressoa com o seu despertar? Independente de qualquer coisa, a gente só vai conseguir acessar essa verdade de forma amplificada, onde a gente consegue enxergar todo o processo escondido, oculto por detrás, quando a gente despertar a nossa consciência. Então, o que eu digo para você é que daqui para frente, muitas revelações vão começar a vir à tona, revelações que vão chocar muito a muitas pessoas. Quanto mais religioso for a pessoa, mais ela vai ter dificuldade em aceitar as informações que vão começar a ser reveladas daqui para frente. Então, se você está no caminho do despertar de consciência, não negue ou não rejeite ou não julgue aquilo que te parece ser absurdo. Aceite que a história chegou para você e observe. Investigue, mas investigue principalmente dentro de você. Se conecte com a tua essência, com o teu eu superior, porque ele também vai ajudar a trazer clareza para isso. Às vezes a gente ouve alguma história que é muito cabeluda, que é muito absurda. Só que quando a gente se conecta, isso já aconteceu comigo, quando eu me conecto com a minha essência divina, aquilo passa a fazer sentido. Então, nós estamos numa mente
vivendo dentro do quadradinho, com muitas historinhas que foram nos contadas, e agora a gente começa a se abrir, a receber outras informações, e aí as histórias assustam. Tem muita gente que tem medo de que aquela história romântica não seja verdadeira sobre a humanidade. E possivelmente não é. Então, no seu despertar de consciência, a partir de hoje, quando você for fazer as suas meditações, peça para que o teu eu superior, ele te ajude a despertar essas fitas de DNA que estão adormecidas dentro de você. E você pode até dizer, me mostra a verdade, eu quero a verdade, eu quero aquilo que vai me ajudar a me libertar dessa programação controladora, me libertar do medo, me libertar da escassez. Eu quero a verdade sobre quem eu sou. Eu quero a verdade sobre a minha jornada. Eu quero a verdade. Então, insista em encontrar a tua verdade, porque cada um de nós temos um processo aqui na Terra. Então, se conecte com a tua verdade. E o que eu trouxe aqui para você hoje é para que você já comece a meditar sobre isso. E se tudo que a gente pensa sobre o que ensinaram para a gente sobre Deus não for verdade, e estamos enganados, inclusive sobre Deus, então se abra para essa possibilidade. Então eu espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém também curioso e eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo!